Fala, meus achistas, tudo bem? Bem-vindos ao Achismos, aqui é o lugar onde minha ignorância faz perguntas fundamentais sobre um tema específico e é tudo gravado. Então, se você quiser ir para a parte que você tá achando mais interessante, você vê aqui pela linha do tempo os assuntos que eu abordei nesse vídeo. Aí você vai pra cá, pra frente, pra trás, fica à vontade. E eu preciso agradecer a Blaze, que faz esse projeto acontecer. Blaze, pra quem não conhece, é um site onde você se diverte com certeza, mas você pode ganhar dinheiro e também pode perder. Então depende da sua responsabilidade. Então você tem que ter mais 8 anos, um cartão de crédito ou um Pix pra fazer o seu depósito. E lembrando, o resgate, ele é fácil. É um jogo pra você entender como é que vai ser o dia que você quiser ir pra Las Vegas, que eu acredito que o meu público tem esse potencial. Eu vou jogar aqui um Monopoly Live. Como que funciona? Olha só. Tem uma roleta e tem um cara muito magro e louro. Eu vou escolher aqui o 2, eu vou botar aqui, ó, R$1.000 no 2. Se cair no 2, eu vou ganhar 3 vezes o valor que eu apostar, né? O valor que eu recupero e mais 2 vezes. É isso. Então de 1.000... vai pra 3.000, vamos ver. Vamos lá. Saiu o som, mas tudo bem. Vamos ver se cai no 2, vamos ver se cai no 2. 10, 1, 2, 1. Tem mais chance de cair no 2 do que cair nos outros. 1, 2, pronto. Ficou aí certinho no 2. E de 1.000 eu fui pra R$3.000. Retirei e acabou. E tá tudo bem. Você joga o que você conseguir daquele dinheirinho extra que sobrou, não vai pegar o dinheiro do teu aluguel, não vai ser ignorante, tá certo? Ó, na descrição do vídeo eu tô te dando um cupom de até R$1.000 e 40 rodadas gratuitas pra você entender como é que funciona, pra ver se você gosta, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje. Porque o brasileiro em si, eu defendo isso até, que deveria ser ensinado direito na escola. Eu acho também. Deveria ser, pelo menos os princípios constitucionais, as coisas do seu dia a dia, deveria estar ensinado na escola, até mesmo para que não exista, não a pessoa ser passada para trás, mas para que a pessoa saiba plenamente quais são os direitos e quais são os deveres dela. Então, se isso não é ensinado na escola, tem um motivo, né? É muito mais fácil você controlar a população quando ela não sabe dos seus direitos. E assim, você deixa passar muita coisa durante o seu dia a dia. E é o que eu tento com os meus vídeos fazer as pessoas entenderem. Mas assim, são N coisas, né? Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Estou ao lado dele, uma das figuras que está mais bombando no meu TikTok. Porque o TikTok não é uma coisa que bomba pra todo mundo, não, é o algoritmo. Tem as bolhas, né? Ou seja, eu sou um tiozão. Mas pra mim também aparece. Parece muito? Direto. Ou você é um criminoso. Sou com o Dr. Francisco. É papo de advogado, você fala, puta papo chato. Não é. Dr. Francisco, ele foi... Vou chamar de Francisco? Fran. Não, tá. Começa processo já na boca. Chicão. Não, que é o seguinte, o doutor, ele tem um canal muito interessante no TikTok, onde ele mostra, através de algumas sketches, coisas que a gente não faz ideia dos nossos direitos. É um russomano do bem. Eu escrevi uma listinha de dúvidas aqui, ó. A gente vai falar se dever dinheiro pra alguém é crime. A gente vai falar no avião, por exemplo, quando a mala extravia, o que você tem que fazer. Cliente no restaurante, o que acontece que as coisas estão erradas, coisas que você não faz ideia. Cara, ele vai resolver muita pergunta, mas antes eu preciso falar de quem? De quem me dá dinheiro, doutor. Insider. Obrigado. Mas advogado também tem muita coisa, não tem tempo de passar roupa. Não tem tempo de passar roupa. Isso é verdade. Não tem tempo de passar roupa. Muito bom. Você vai ganhar sobre esse mexão. Porque a Insider é o seguinte, doutor. Você tá aqui com a camiseta aqui, ó, na gaveta. Tirou, tá ocupado, precisa prender alguém rápido. Põe aqui no corpo, ela desamassa na hora. Ela tem toda uma linha maravilhosa. Tem boné, tem meia, tem calça, tem bermuda. Linha feminina. Não gostou, você consegue trocar. Tá aqui, ó, cupom de desconto Insider, que é Maurício12. 12% de desconto. Doutor, não precisa abrir agora não, mas você vai receber. Obviamente você vem pra cá pra receber. Aqui não é tipo aqueles podcasts que você vem pra cá e não ganha nada. O que você ganha, tem um kitzinho Insider pra você. Tá certo? Mas, Maurício, eu queria começar. Posso começar fazendo pergunta, doutor? Você viu ali que ele falou que eu vou ganhar uma participação nos lucros desse merchan. Se eu não ganhar, é passível de um processo aí já? Se ele falou, ele tem que cumprir. Não é assim? Ainda mais você tá sendo filmado, né? É mesmo, doutor? Vamos começar com essas. Não precisa ter um contrato escrito
para que seja um contrato. Um contrato tácito, as pessoas falando as vontades dela, pode ser um contrato. É claro que aí é muito mais difícil de provar, né? Não, por exemplo, mas como você tem várias testemunhas e câmeras, fica provado. Ele já ganharia uma causa. Ele tem uma parte aí no merchan, se ele fosse o que você tá me falando, então, que no mundo do direito, qualquer brincadeirinha que sair do contexto, ferrou. O direito, ele é anti-brincadeirinha. Não, se você tiver num contexto de uma brincadeira mesmo... Eu tava numa brincadeira. Aí você consegue falar pro juiz, olha, eu tava brincando e tal. Só que você vai ter que comprovar que você tava brincando. Né? Mas como é que fica essa interpretação? Como é que fica assim? É a interpretação do juiz. Se o juiz for brincalhão, eu tô bem. Se o juiz for brincalhão... Se ele tiver um TikTok, eu tô feliz, eu me dou bem. Se ele não tiver... Se o juiz entender que você tava com sarcasmo, ironia, tudo bem. Cara, como agora, é que fica se ele não entender... Cara, eu preciso entrevistar mais advogado, cara, pra entender essas coisas. Porque assim, sei lá, eu tô bêbado. Bebaço, sem consciência, eu tô na balada com o meu funcionário aqui. Eu falo assim pra ele, você vai ganhar um aumento em breve. E aí ele leva pro coração. Como é que faz isso depois? Ele fala, você falou, hein? É que estar bêbado não exime você das suas responsabilidades. Se você se comprometeu com alguma coisa, ela tem que ser cumprida você estando bêbado ou não. Mas não tem um limite do tipo assim, olha, mas ele estava, cara, ele tava falando, ele tomou uma droga, tomou um MD, ele não faz noção do que ele tava falando. Não tem essa questão? Não, o juiz que vai ponderar isso, mas não tem isso. Na lei não tem nada falando que se você tá bêbado, se você tá sob o uso de algum entorpecente, você vai ter a sua pena atenuada ou o que você falou não vai poder ser, ou você assinou. É claro que se você comprovar esse tipo de coisa, o juiz pode entender, não, isso aqui é passível de eu anular ou de não existir esse contrato. Mas na letra fria da lei você teria que comprovar. Mas vamos lá. Agora eu tô muito assustado com muita coisa. Tem algumas lendas e mitos. Por exemplo, não sei se isso daqui é verdade. A mulher, por exemplo, que tá no período da TPM, e ela agride alguém. Pode ser um atenuante. Mas o atenuante que a doutrina e até mesmo os julgados mais é quando a mulher acaba de ter o filho, que é o estado puerperal, né? Ela acabou de ter o filho. Se ela mata o próprio filho em depressão pós-parto, por exemplo, é um atenuante da pena. Peraí. Agora o bicho pegou. Que isso? Quer dizer, não que ela pode matar. Não, ela não pode matar, porque ninguém pode matar. Mas assim, a pena que seria de, sei lá, 30 anos vai pra 18. Isso, a pena vai ter uma diminuição por conta do estado puerperal. Ela tá em comprovada depressão pós-parto e acaba matando o filho, tem uma diminuição na pena. Quais são as possibilidades que temos? Outra possibilidade é você ser embriagado por alguém, entendeu? Pelo meu próprio funcionário. Pra eu falar funcionário te embriaga. Ele vai lá, fica te dando bebida, te dando bebida, você sai, bate o carro e aí é preso porque tava dirigindo embriagado. Mas peraí, eu não bebi. Não, você bebeu. Ah, não, quem me deu a bebida foi meu funcionário. Peraí! Não fui eu que bebi. Isso é polêmico demais. Peraí. Uma balinha, então, na sua bebida. Peraí, não. Isso daí é diferente, isso daí é crime. Não, sim, mas isso aí também. Sim. Não. Ele tá falando o seguinte: tô na balada, tô aí e você. Show. Vamos beber, Maurição! Vamos beber, Maurição! Não é vamos beber, Maurição. É tipo assim, Maurício, tá aqui água. Aí você não vê que é água de cachaça. Tá. Ele te engana pra você beber. Entendi. Não é você beber sabendo que tá bebendo. Entendi. É você ser enganado. Senão, cara, o Brasil tava preso, doutor. Pô, sertanejo, pega o Fernando de Sorocaba, vamos beber, prende eles. Dever dinheiro pra alguém configura crime? Por exemplo, um caso meu e dele aqui. Ele me pediu 5 mil reais emprestado, ele é meu funcionário. Fora do CNPJ... Amigo, vai. Amigo, me empresta. Faz 4 meses, ele ainda não devolveu. Que momento se considera-se, tipo, um roubo? Não, roubo não é porque você emprestou de boa vontade, entre aspas. E aí ele tem a obrigação de pagar. Mas isso não configura crime se ele não pagar. Você vai ter que cobrá-lo das vias judiciais, entrando com uma ação de cobrança ou algo do tipo. O que você fez aqui, se for verdade essa relação, se de fato você emprestou 5 mil reais, pode ser considerado uma cobrança vexatória. Porque você está cobrando pro Brasil inteiro via um vídeo. Você veio aqui pra defender ele. Então não poderia. Eu falei, eu que chamei ele, Maurício. Peraí. Então você não poderia fazer esse tipo de cobrança. Isso aqui que eu fiz aqui, eu me ferro? Se for verdade essa relação aí, você tá cobrando ele mesmo? Sim, é uma verdade. Mas é uma brincadeirinha, eu tava bêbado. Eu acabei de ter um filho. E não foi você que bebeu. Colocaram bebida na sua Colocaram uma bebida no meu copo e eu tô falando isso. Entendi, então, mas assim...
O que isso configura, esse vexatório que eu fiz aqui? É cobrança vexatória. Ele pode te processar por danos morais. Por exemplo. Cagada hoje. Mas você pode cobrá-lo judicialmente. E aí, com ação de cobrança, o juiz vai determinar que ele pague. Se ele não paga, aí vai penhorar os bens dele até ele pagar. Mas isso tudo tem que ser via judicial. Ou você pode falar com ele, vocês intimamente conversando, você tá me devendo, me paga. Agora, você tornar uma cobrança vexatória, pôr aqueles carros de som, mandar mensagem, fazer todo mundo ficar sabendo na internet, expor na internet, tudo isso. O cara pode ganhar a causa tudo isso é cobrança vexatória. Olha. E quanto custa um negócio desse? Como é que funciona? Isso vai do dano que ele teve, né? A partir do momento que você tem uma audiência muito grande e tá cobrando ele na sua audiência, o dano vai ser pela extensão do dano. Conforme você foi trazendo mais danos para ele, maior vai ser esse dano que ele tem, maior Como vai ser. Como é que tá seu dano nesse momento? Já tô recebendo mensagem da equipe. Tá me suando de caloteiro. Tá sendo bem difícil, Maurício. Vou tomar uma porrada aqui. Eu fui traído. Isso aqui é uma brincadeira. Eu fui traído. Aí eu exponho minha esposa que me traiu na internet. É a pior cagada que você pode fazer. Porque, primeiro que é uma relação íntima entre vocês dois. E vai ter divórcio, vai ter a separação de todos os bens que vocês têm. E tudo isso vai ser levado para o momento do divórcio. E tudo isso pode piorar. E, por exemplo, se ela te traiu, efetivamente ela perde o direito à pensão. Não a pensão do filho. O filho é uma outra coisa. Agora, vamos supor que ela deixou de trabalhar porque você falou, não, eu vou arcar com todas as despesas aqui da casa. Pode parar de estudar, pode parar de trabalhar. Entendi. Quando ela termina com você, ela tem direito a uma pensão. Só que se ela te trai e o negócio virar público, ela perde esse direito à pensão. Entendeu? Mas vamos falar disso aí. Eu acho que pra mim esse é o assunto mais polêmico do Brasil, que é o tal da pensão. Por quê? Porque pensão é uma coisa que tem até aquelas coisas assim, que é onde a justiça entra mesmo, né? Tem aquela coisa de o cara não paga a pensão, não importa se é famoso, se é anônimo, a polícia vai lá e resolve a situação toda. Acho que pra gente entender, muita gente tá casando agora ou vai deixar de casar depois desse argumento que você vai dar aqui. Como é que funciona a coisa da pensão? O casamento, ele é a vontade de duas pessoas em fazer um contrato. É um contrato mesmo o casamento. Então, vai lá a vontade dos dois. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela comprova mostrando que ela parou de trabalhar, por exemplo. Ela tinha uma carreira, e aí ela vinha em ascensão na carreira, ela casou e ela parou de trabalhar, simplesmente. Por quê? Mas isso foi por ela? Combinado. Isso foi por ela? Aí o cara que vai ter que comprovar, não fui eu que mandei ela parar de trabalhar. Como é que comprova? Aí são provas do... Você tem que ficar pegando print de todo mundo o casamento inteiro. São coisas que vão acontecendo e que você vai tendo durante o casamento. Agora, normalmente o que acontece é isso, né? Muitos casos, né? Não tô falando que é maioria, mas bastante casos vai ter isso. O homem fala, não, para de trabalhar, que eu vou prover, vou passar tudo, vou conseguir o dinheiro aqui para casa. E aí ela para de trabalhar e interrompe a carreira dela. Sim. E aí passa 10, 15 anos, ela termina o casamento e ela tem que voltar para o mercado de trabalho. Não é justo que por ela ter ficado 15 anos ali sem trabalhar, ela tem essa perca de patrimônio. Então, ela começa do zero. Então ela vai ter direito a uma pensão. E aí ela perde esse direito à pensão se foi ela que causou o fim do relacionamento com uma traição pública, por exemplo. Ou seja, na hora de você separar, põe um cara muito bonito antes, um personal, só não deixa ninguém ficar sabendo. Não expõe, senão você tem um negócio vexatório. Eu tô aprendendo. Antes de terminar com a Emily, mano, vou meter, uns caras bonitão, mano. O Rodrigo Hilbert. Vai vir aqui, sem camisa, malhar. Oi? O programa da GNT. E eu vou ficar só fazendo foto. Ali, ó, tá sem camisa, malhando com o Rodrigo Hilbert, por quê? Quero de volta a minha pensão. Qual a porcentagem que é calculada? Não, tem dois tipos de pensão diferentes. Essa pensão para a esposa é uma coisa, tem a pensão do filho, isso não se confunde, e o filho vai ter sempre que receber, até ele completar lá, não tem uma idade definida, mas se ele estuda, por exemplo, até o final dos estudos. Se ele não estuda, convencionou-se que é 18 anos, a maioridade. Mas se ele estuda, vai até ele terminar a faculdade. Só que assim, essa pensão ela é diferente. E não tem um valor. Porque, por exemplo, 30% do salário do Neymar é muito dinheiro. Mas 30% do salário do seu José ali da esquina que está entregando o panfleto é outra coisa. Então não tem uma porcentagem. O juiz que vai definir com base no que o cara ganha, com base no que a criança tem de expectativa dos pais que ela tem. Tudo isso é calculado pelo juiz com base no que a criança tem de necessidade e qual é o proveito econômico dos pais. Às vezes o pai recebe muito pouco e a mãe recebe muito.
Então aí às vezes o pai não tem nem a obrigação de pagar essa pensão. Às vezes a pensão é muito baixa, porque tá com a mãe a criança. E se for ao contrário também, a mãe às vezes tem que pagar a pensão se o pai tem a guarda da criança. Mas geralmente é 30%. É uma média ali. Normalmente é 30% assim nos casos gerais, né? Nos casos mais comuns. Mas o Neymar, por exemplo, não paga 30% de pensão pro filho dele. Porra, Não, o filho dele estaria comendo paniquete. Deixa eu falar um negócio. Mas é 30% por filho? Não, isso daí também é definido, o juiz vai definir com base nisso, né? Então eu tenho 5 filhos, cada mulher diferente. Entendeu? Aí o juiz vai definir, olha, você vai pagar isso pra isso, isso pra isso, isso pra isso. E você falou que tem a pensão pra mulher, certo? Pra esposa. Eu acho que esse, pra mim, é o tema que mais fica delicado. Porque tem muita gente que fala, pô, mas antigamente faz sentido o homem pagar pra mulher, que a mulher antigamente não trabalhava, o cara sustentava a coisa. Nos tempos de hoje, tá havendo muito problema porque a mulher hoje trabalha, hoje a mulher ganha igual, menor, maior, sei lá. Não, mas se a mulher tem um trabalho, ganha igual até mais, ela não vai ter direito à pensão. Ela não tem direito à pensão? Não. Ah, tá. Esse tipo de pensão, não. A pensão pro filho é outra coisa, sim. Mas Entendi. a pensão pra ela não vai ter direito. Só se ela, tipo, abdicou do trabalho pra ter. Se ela abdicou do trabalho alguma coisa, ou se ela tá ganhando muito pouco hoje. Sim. E ela ganhava muito mais antes. Agora, a grosso modo, hoje em dia acontece ainda muito, né? Então você ainda tem muita mulher que para de trabalhar por conta do que o marido pediu, Sim. ou para cuidar da casa. Isso é uma combinação entre os dois, não é machismo nem nada disso. É só uma relação entre duas pessoas e ficou convencionado que o homem trabalharia e a mulher trabalharia, como ao contrário também pode acontecer. A mulher vai trabalhar e o homem cuida da casa, e aí nesse caso a mulher deveria pensão ao marido também. Mas isso... O senhor tá vendo mudanças? A legislação tem que acompanhar a mudança da sociedade, é que ela não acompanha na mesma velocidade, né? Sim. Então surge uma coisa nova, surge uma maneira de interagir socialmente nova, em tese a legislação teria que acompanhar. Só que a gente sabe que quem cria a legislação são deputados, senadores, e isso demora. Então surge uma maneira nova de interagir socialmente, ou um chat GPT da vida, alguma coisa nova que vai sendo criada e a legislação não acompanha porque ela é mais devagar. Mas ela tende a acompanhar, e aí a justiça vai lá na lacuna da lei e começa. Mas essa coisa da pensão, por exemplo, tá tendo alguma mudança? Porque os tempos mudaram bastante em relação ao que é o casamento, né? Eu acho que o casamento hoje ele tem várias, digamos, formas e tal. Tem o casamento gay agora, tal. O que tá mudando, assim, na lei, nessa coisa da pensão, que é o assunto, para mim, mais tenso que temos hoje em matéria de direito? Porque a legislação, já há um tempo, ela não olha se é homem ou se é mulher. Ela fala na relação de um trabalhar e o outro não. Tá. Não importa se é homem, se é mulher, se é um casal gay. Não importa quem está trabalhando. O outro, se parou de trabalhar por conta de uma convenção entre os dois, vou parar de trabalhar, você cuida da casa e eu vou trabalhar. Sim. O que foi trabalhar depois vai ser devido à pensão para o que ficou em casa. Não importa se é homem, se é mulher. Isso foi acompanhando com a E a legislação. coisa da divisão de bens? Aí vai o tipo de matrimônio que você escolheu quando foi casar. Normalmente é a comunhão parcial de bens, né? Então tudo que foi adquirido durante o casamento é dividido igualmente para os dois. E aí não importa quem comprou, com o dinheiro de quem foi, ou como foi adquirido. Se comprou durante o casamento, isso na maioria das pessoas, 95% dos casamentos são assim. Comprou durante o casamento, é dividido entre os dois. E aí tem coisas que não se comunicam, por exemplo, a herança. Se você tem, sei lá, o seu pai morre, por exemplo, vai ter herança, e essa herança não se comunica com esses bens. Entendi. Agora, o resto que foi adquirido durante É o durante, casamento... a partir do momento que você casou, é diferente. E também pode ser que se você já vivia em união estável. Sim. Se você já vivia em união estável, é desde quando você vivia em união estável. Antes de você fazer a pergunta, tem como mudar? Porra, não quero... Eu fiz comunhão de bens, mas tô achando que não tá legal, não. Até tem como mudar, mas é um processo bem burocrático. Dá pra você mudar. Burocrático porque você vai separar, a mulher vai ficar puta, né? Ou o cara também. Tem que ser uma vontade dos dois, tem que ser feito no cartório, é um procedimento um pouco burocrático para ser feito, mas dá para mudar. Tá. Por exemplo, nesse lance da traição, tem como você provar, tipo assim, pô, eu tinha parcial, por exemplo, o lance total de bens, né? Que é até seus bens antes do casamento é dividido. Você provar que a mulher, por exemplo, me traiu, ela ainda vai ter direito? Vai. Isso não muda com o que aconteceu para o término do casamento. Entendi. Se vocês escolheram a comunhão parcial de bens, que é a que normalmente se escolhe,
Não importa o que aconteceu para Ela não tem terminar o direito à casamento. pensão A como pensão esposa. ela não vai ter. Agora, os bens que foram adquiridos durante o casamento, presume-se que sejam dos dois. Aí não importa o que aconteceu para terminar o casamento. A pergunta de corno. Esse tipo de comentário, o que acontece comigo? Eu fiz um comentário que eu tô sentindo que aqui, a partir de agora, eu vou me ferrar muito com esse funcionário. Então, o ideal contratar seria... ele quando ele sair daqui. Não, o ideal seria o assassinato, né? Que é uma outra vertente. Porque você tá me levando a matá-lo. Mas, Eu assim... não levo ninguém a matar. só- Se não, você matar, você pode me ligar para tentar tirar você da Tentar- cadeia. Entendi. Muito importante isso. Mas assim, chamei ele de corno. É uma exposição jocosa. O que isso me atrapalha? Como é uma relação de trabalho aqui, ele pode interpretar como um assédio moral. Ah, bacaníssimo. E aí esse assédio moral na justiça do trabalho tem um peso, né? Porque ele tá no momento de trabalho e tá sendo xingado pelo Se for em chefe rede dele. nacional, tem um agravante. aí Tudo também. vai se agravando, né? Tudo pode se agravar. Agora, o tom de brincadeira, o tom muita do que seu brincadeira. programa... Tem cor, não. Não foi. Ó, Tô puto. O tom de que seu programa vai ter um atenuante. O juiz vai entender, vai na análise do caso e vai entender que era uma brincadeira e aí não tem punição nenhuma. E vai entender que ele tá ciente que aqui é uma brincadeira. Espero, né? Ele Não é tô burro. concordando com nenhum tipo de brincadeira. Eu já tive uma sociedade de um bar que não deu certo. Eu saí da sociedade, inclusive estou fora do bar. Quem conhece o bar que eu estou falando, não estou mais lá. Eu acho que muito dos problemas foi por uma coisa ser meio amistosa demais e tal. Você acha que o brasileiro ele tem problema de assinar contratos? O famoso fio do bigode. O famoso fio do bigode? Tem e não deveria. Mesmo que seja seu amigo, mesmo que seja seu irmão, mesmo que seja seu pai, sua mãe. O ideal é você ter um contrato que resguarde aquilo que você está combinando. Porque o combinado não vai sair caro. Então, se foi combinado tal coisa, coloca tudo num contrato. O ideal é que você tenha um advogado para preparar esse contrato para você, para as partes, né? A outra parte tem um advogado para ler aquele contrato ou fazer as alterações que acha necessário. E aí os dois, ou quem mais for, assinem o contrato ciente do que estão assinando. É o ideal que todo brasileiro faça um contrato quando vai abrir uma empresa, quando vai fazer uma sociedade, seja lá qual for. Quando vai fazer qualquer coisa que tenha um contrato, é ideal que o advogado leia. Mas se você precisa fazer uma relação ali com outra pessoa, seja ela empresarial ou não, precisa de um contrato. Eu falo isso porque, assim, me dá a impressão que o brasileiro, eu incluso, obviamente, temos essa coisa do tipo, puta, é meu amigo. Ai, não, eu não vou. Se eu falar isso, vai ofender. A gente tem uma mania de achar que vai ofender o próximo. Como se eu tivesse desconfiado de você se eu colocar no papel que vai ser 20% pra mim, 20% pra você. Você sente um pouco isso ou é um achismo? Não, é verdade, existe essa crendice. Vamos colocar no contrato porque você não confia em mim. Só que justo é o contrário. Quando você coloca as coisas no contrato, fica muito mais claro para todo mundo quais são suas responsabilidades e quais são seus deveres e direitos. É importante que faça um contrato exatamente para não acabar uma amizade, para não brigar com o pai, com a mãe, para não brigar com o seu irmão, com o seu amigo, porque o contrato ele vai resguardar todas as partes, e aí se não for cumprido o que está determinado no contrato, vai chegar na justiça e vai falar, olha, tinha isso aqui no contrato, e o contrato ele cria uma lei entre as partes. Existe a legislação que a gente tem que seguir, e quando eu faço um contrato com você, a gente está criando uma lei ali. Uma relação diferente do que é a relação social. É claro que a gente tem que respeitar o que determina a lei, então eu não posso fazer um contrato, olha, estou te contratando, Maurício, para você matar ele. Não posso fazer isso. Calma, vamos falar disso. Não posso fazer isso, porque é um contrato com objeto ilícito. Mas um contrato com todas as cláusulas ilícitas, ele vai criar uma lei entre as partes. Então é importantíssimo que quando você vai fazer qualquer tipo de relação, principalmente que envolva dinheiro, você faça um contrato. Eu vou fazer de novo esse alerta, porque eu me fudi numa situação dessa. Só que tem muita gente que faz assim, cara, eu vou fazer um trabalho que é eu e meu pai, eu e minha mulher. Cara, coloca no contrato. Porque, meu pai, não vou botar meu pai no contrato, coloca, certo? Senão vai evitar muita dor de cabeça. Se eu puder falar isso, coloca absolutamente tudo. Eu perdi amigos por conta dessa merda. Vamos lá. Quais são as coisas que você vê que o brasileiro mais peca em relação a direito? Mas tem muita coisa, porque o brasileiro em si, eu defendo isso até, que deveria ser ensinado o direito na escola. Eu acho também. Deveria ser, pelo menos os princípios constitucionais, as coisas do seu dia a dia, deveria estar ensinado na escola, até mesmo para que não exista, não a pessoa ser passada para trás, mas para que a pessoa saiba plenamente quais são os direitos e quais são os deveres dela.
Então, se isso não é ensinado na escola, tem um motivo, né? É muito mais fácil você controlar a população quando ela não sabe dos seus direitos. E assim, você deixa passar muita coisa durante o seu dia a dia. E é o que eu tento com os meus vídeos fazer as pessoas entenderem. Mas assim, são N coisas, né? Por exemplo, se você vai no mercado, por exemplo, e você pega um produto, ele custa R$7 lá na prateleira. Aí você chega no caixa, ele tá 8. A maioria das pessoas vai pagar 8, às vezes não vai nem ver. Só que é direito da pessoa levar pelo menor preço que está indicado, que seria os R$7 lá. Isso é do dia a dia da pessoa. Então ela vai pegar um avião. A companhia aérea atrasa 1 hora. Ela já tem direito a se comunicar. Então a companhia aérea tem que fornecer lá uma senha de Wi-Fi ou algo do gênero para ela conseguir se comunicar. Aí passa 2 horas, ela já tem direito à alimentação. Então a companhia aérea tem que fornecer um voucher para ela comer dentro do aeroporto. Aí passa 4 horas, ela já tem direito a ser colocada num próximo voo, seja da companhia que você contratou ou outra. E aí quase ninguém sabe disso, tento fazer com os vídeos. Geralmente ninguém sabe disso. Mas as pessoas ficam lá na fila, ou então ficam sentadas lá no saguão do aeroporto, esperando, só que não, ela tem alguns direitos. E se aquele voo não for partir naquele dia, a companhia aérea tem a obrigação de te colocar num hotel e te levar até esse hotel de transporte, alguma coisa assim. E as pessoas não sabem, ficam jogadas lá dentro do... Não, eu acho legal você falar, porque a gente vê muitas vezes caos no aeroporto, e muita gente acha que assim, atrasou meia hora, eu tenho direito a um hotel. Não. Né? E ao mesmo tempo também, atrasou 4 horas, tem direito a um creme cracker. Não. Então, é legal entender. Então, 1 hora você tem direito a um Wi-Fi. Comunicação. Uma comunicação. Alguma maneira de se comunicar. 2 horas você tem direito a uma alimentação. Tem algum valor específico? Que dê pra você se alimentar no aeroporto. A gente sabe que o aeroporto as coisas são muito caras. Fome. Então, mas uma refeição dentro do aeroporto. Um almoço, um jantar. Entendi. Então, o valor tem que ser condizente com o que cobra-se no aeroporto. Não adianta ele te dar R$5 pra você comer um voucher de R$5. Mas eu só como no fazano. Como é que faz? Minha alimentação... Não, é o valor médio ali, né? Não dá pra também você exigir muito, também não dá pra ele te dar pouco. Tá, e 3 horas 4 horas... 4 horas é te colocar num próximo voo, seja daquela companhia. Se fudeu das 2 horas, você tem que torcer pra fuder 4. Porque 3 horas não vai te ajudar em nada. Não, 3 horas você vai ficar lá... Tinha que ter um negocinho às 3 horas. Merece um benefício. Porra, merece um benefício. 3 horas. Sei lá. Ganha uma sobremesa. Ganha uma sobremesa, porra. Vamos fazer isso? Vamos mexer? 3 horas é a sobremesa. É a sobremesa. Assim. Porra, um docinho, um café, um cafezinho. Tem uma coisa assim, se um parente meu morrer, eu tenho desconto na passagem aérea? Tem uma coisa dessa? Existe uma coisa chamada passagem de emergência. Isso não é lei. As companhias aéreas, e aí elas têm vários defeitos, a gente sabe quais são, né? Principalmente quem voa muito, mas elas também fizeram um negócio que é pro bem da sociedade. Então, se um parente seu próximo morre, e você obviamente comprova isso, ou ele tá muito doente, internado numa UTI, e você comprova isso, você consegue uma passagem mais barata. Você consegue uma tarifa mais barata, porque a própria companhia quer fazer isso. Mas peraí, calma. Porque ela de boa vontade mesmo, aí é boa vontade, não tem lei, não tem nada. A companhia aérea, e aí tô falando das 3 maiores. Você garante que elas fazem isso? Garanto, porque quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, alguns atendentes falaram, é verdade, se você vir aqui no guichê da empresa aérea, no aeroporto de Guarulhos, você consegue essa passagem. Mas não adianta falar, gente, meu papagaio morreu, não é isso, né? Não, porque não, é parente próximo, pai, mãe, irmão. Ah, é pai, mãe, irmão, tio, entendi. Vó. Não é o primo da minha prima. Não adianta, um sobrinho meu de... Porque todo dia morre alguém, eu posso falar que eu gosto muito dessa pessoa. E isso tem que ter comprovação, né? O que é essa comprovação? Atestado médico, que tá gravemente numa UTI. A galera falsifica, hein? Aí já são outros problemas. Falando pra não fazer, não faça. São outros problemas. Né? Entendi. Mas a comprovação, ou o atestado de óbito, ou algo do gênero. E é um desconto de quanto, assim, geralmente? Chega até 80%. Puta, eu vou matar geral. Que isso, Maurício? Porra, às vezes pra ir pra Bahia eu quero. Que isso? Tira um avô. Tem um tio que tu não gosta tanto. Tem um tio que eu não gosto tanto. Aquele que treta no grupo da família. Porra, eu não gosto dele. Aí, combina um esqueminha, pum, Bahia. Entendi. Não, mas assim, a viagem é pro lugar onde tá uma pessoa, né? Claro. Minha mãe tá mal, quero ir pra Maldivas. Não, é viagem maravilhoso. É viagem pra você visitar. Ah, entendi. Existe o tal da carteirinha de estudante. Hoje em dia, se tem uma coisa que a gente falsifica hoje é carteirinha. Que isso, Maurício? Não, eu não faço isso. Tá. Mas o brasileiro corrupto,
faz muito a carteira de estudante. O que você acha dessa coisa toda da carteira de estudante? Se alguém pegar você com uma carteirinha falsa, você pode ser preso? Como que funciona essa lei? Se você tiver com uma carteirinha falsa, é falsidade ideológica, é crime. Preso, propriamente dito, se você não for réu primário, pode ser. Agora, se você for réu primário, dificilmente você vai ficar preso por esse crime. Mas uma carteirinha de estudante falsa é crime de falsidade ideológica. Peraí, não você é tá me falando então? E até falsificação de documento. Quer dizer, um cara que é malandrão, já foi preso umas 2 vezes. Se ele tá com carteirinha falsa, ele vai preso. Se ele não tiver o réu primário, provavelmente ele vai ficar preso. Porra, tá cheio de show aí que a galera vai e já foi. Tem show que eu vejo o público, esse público já foi preso. Você sabe do que eu tô falando. Sim. Não vou falar, tem show. Vocês sabem, o preconceito é de vocês. Eu falei que eu conheço shows. Comentem aqui qual artista você acha que já o público já foi preso e leva a carteirinha de estudante. Não, mas eu tenho uma dúvida, gerando uma polêmica, principalmente aqui em São Paulo. Que agora estão querendo vender meia entrada separada. É meia entrada para PCD, meia entrada para terceira idade, meia entrada para estudante. Pode fazer isso? Eu posso comprar uma meia entrada de PCD e entrar lá, que tem que ser tudo junto? Ou realmente tem que respeitar ali a meia entrada? Se você for PCD, você precisa ter comprovação de que você é PCD. E eles podem fazer essa diferenciação. Então, essa meia entrada aqui é para PCD, até porque tem os locais definidos para o PCD. Sim. Então, eles podem fazer essa diferenciação. Agora, eles não podem não vender a meia entrada. Então, tem que ter a cota de meia entrada para estudante, tem que ter a cota de meia entrada para idoso, tem que ter essas cotas lá. O que ele não pode fazer é não vender. Agora, eles podem fazer segmentado. Vai ter tantas para isso, desde que seja dentro da cota que é determinada por lei. Eu tô impressionado com a coisa ainda da carteirinha de estudante, porque assim, eu não mostro para um policial, eu mostro para a Sônia, do Cinemark. Sim. E se ela perceber, é falso, ela pode me prender? Qualquer um pode dar voz de prisão, em tese. Puta, eu quero muito dar voz de prisão. Qualquer pessoa pode dar voz de Eu prisão. vou pro cinema amanhã, cara, tá preso. Você vai tirar essa moral. Qualquer pessoa pode dar voz de prisão quando percebe que está sendo cometido um crime em flagrante. Só que tem um problema aí. Você vai falar, essa carteirinha é falsa. E não é falsa. Aí você está cometendo um crime de calúnia, que você está imputando a pessoa um crime que ela não está cometendo. Tudo bem, mas se eu tiver certeza. Se você tiver certeza... Tem uns caras que olham e falam, não fez USP. Na hora eu vejo. Tem uns caras que não fez USP. Você sabe. Mas você não pode fazer no achismo, Não, né? mas dá pra ver. Você tem que fazer com toda a certeza que aquele crime está sendo cometido. Tudo bem, mas descobri, tá o índio lá vem com o USP. Desculpa. Foda-se, já entrei em injúria de novo. Você tá lá. Eu passei pro UFRJ. Tá, mas até aí também, biologia, para. Tá lá com a carteirinha da USP. Eu sei que ele não passou. Eu sei que ele estuda na SPM, sei lá. Eu posso chegar e falar, você tá preso? Eu faço o quê? Ligo pro segurança, ele vem com o walkie-talkie e prende ele? Não, aí você tem que ligar pra polícia, mas... Puta trampa, lá no Cinemark. Mas o cidadão pode dar voz de prisão. Em qualquer crime em flagrante sendo cometido. Mas explica isso, pode, doutor, né? é muito difícil. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Então, como funciona isso? Vamos supor aqui, ele levanta e toma seu celular da sua mão. Sim. Aí eu falo assim, você tá preso. Aí ele devolve. Você tá preso, não adianta devolver. Vai ser só uma diminuição da pena. Sim. Mas você tá preso porque você estava furtando ou roubando ele. Aí ele vai ser preso, porque eu dei voz de prisão pra ele. O que eu tenho que fazer? Aí eu ligo pra polícia, o policial vem, dei voz de... Mas eu imobilizo ele? Você não pode fazer isso. Então, ele vai ficar parado esperando? Então, em tese, ele tem que ficar lá parado. Qual é a diferença de só ligar pra polícia e de dar a voz de prisão? Qual que é a diferença é que o flagrante está sendo cometido. Porque se você deixa ele fugir, o flagrante já vai, uma hora pode acabar. E aí ele não pode ser preso na hora. Mas o flagrante, quem deu a voz de prisão ou a polícia quando chega? O flagrante é o que aconteceu, é o momento que aconteceu. Mas, por exemplo, eu posso trancar o Maurício aqui, ele puxa um baseadinho. Maurício, você tá preso e eu posso trancar ele aqui. Ele pode falar que é cárcere privado. Pô, louco. Caralho, mano, é um jogo. A gente tem que fazer um jogo, xadrez do advogado, velho. Porra, é maconha, mas é cárcere privado. Aí você vê o que dá mais, mano. O que dá mais? Cárcere privado ferra mais do que a maconha. Não, porque a maconha pode até ser que seja caracterizado como usuário e aí não é nem crime propriamente. Tá cheirando. Agora o cárcere privado é crime. Mas ele tá cheirando. Também pode ser considerado que você é um usuário. Puta, é difícil, hein? Tem que andar com o livrinho, hein? Então eu posso jogar no teu... Jogo na tua mochila, ninguém sabe. Você tá preso, você tá com a mochila cheia de droga. Aí eu chamo a polícia. Falando Faça isso com seus amigos bacanas. Faça com seus amigos, hein? A dica aí, se você faz isso, ele vai preso por tráfico. Não é nem porque ele é usuário, porque uma quantidade grande aí vai configurar que você tava aí pra vender. Você pegou num tema muito polêmico, que foram aquelas meninas lá do aeroporto.
Caso das meninas do aeroporto, vamos lá. Elas estavam com uma mala cheia de drogas e não foram elas que colocaram as drogas na mala. É o que E diz. por sorte elas conseguiram comprovar. Na verdade, a polícia conseguiu comprovar. Porque se não comprovasse, elas estariam presas. Eu acho que até estão ainda, né? Mas se comprovasse, iam ficar presas. Porque Mas na como Alemanha. é que foi isso? O que aconteceu? Porque assim, o que você tá me falando é... Sempre coloca cadeado na sua mala. Porque Também não adianta muito, porque eles conseguem abrir lá, né? Então, mas como é que... Na verdade, o que aconteceu no caso delas foi assim: elas foram viajar para a Alemanha e aí despacharam a bagagem delas normal lá no guichê da companhia. E aí essa bagagem foi para aquela inspeção da Polícia Federal, tal, passou ali. pela Polícia Federal. E aí, na hora de colocar essa mala dentro do avião, o que o cara fez? Ele pegou a etiqueta da mala dela, um funcionário do aeroporto, lá da expedição das bagagens, trocou aquela etiqueta, colocou aquela etiqueta numa mala que já estava preparada, cheia de droga, e mandou. Na intenção do quê? De chegar lá, pessoas que não têm o perfil de fazer esse tipo de coisa, porque é muito analisado o perfil e elas não tinham esse perfil, 2 pessoas viajando juntas e tal. E aí, na hora de pegar essas malas, a polícia alemã percebeu que aquelas malas estavam cheias de drogas. E elas falaram, não foi a gente que colocou. A gente não tem nada a ver com isso, só que eles não acreditam de primeiro, né? Então elas foram presas. E aí na investigação aqui no Brasil, pelas câmeras, conseguiu comprovar que trocaram as malas dela. E ela tá presa ainda. E elas estão presas ainda por conta de burocracia. Não, acho que elas já saíram, Pode ser que já tenha Mas que seja, saído. elas têm direito... Agora vamos fazer o xadrez do advogado. Elas têm direito à indenização. Claro. E o que é essa indenização? 1 hora de Wi-Fi. Não, essa indenização ela tem que ser buscada via judicial, né? E tanto o aeroporto quanto a companhia aérea tem responsabilidade aí. Tá. Então elas vão, espero que façam mesmo, vão processar tanto a companhia quanto o aeroporto para que tenha danos morais. E aí o juiz vai analisar o caso e vai definir quanto aquilo trouxe de problema para elas e quanto vai ser a indenização. Eu tenho uma pergunta que vale muito dinheiro. Acho que é a pergunta mais importante da noite de hoje. Cinema e restaurante, a gente pode ou não pode entrar com comida? Essa é a pergunta. Boa. Essa é a pergunta que muda o país. Eu costumo entrar com a vodkazinha, A gente quer saber isso. mas aí eu entro no esquema. Eu posso entrar escancarado com a Vamos lá, vodka? vamos ouvir isso daí. No cinema você pode levar os mesmos alimentos que eles vendem lá. Pipoca. Então, se você quiser levar pipoca, se ele refrigerante, se ele vender bebidas, também pode levar bebida alcoólica. Agora, o que não pode acontecer é você levar um alimento que eles não vendem lá. Então, sei lá, eles não vendem cerveja. Você quer levar cerveja, você não pode. Eles não vendem uma melancia. Você quer levar uma melancia pro cinema, você não pode. Tem que ser alimentos semelhantes aos vendidos dentro do cinema. Então, se o cinema vende aquele alimento, você pode entrar. Agora, no caso do restaurante, é diferente. O restaurante pode barrar a entrada de alimentos e bebidas, porque aquele é o negócio do restaurante. O cinema não é o negócio dele. O negócio dele é a venda de entradas para você assistir ao filme. A lanchonete que tem lá é um adendo, é um complemento ao negócio dele. O negócio dele mesmo é a venda de entradas para você assistir ao filme. E no restaurante você não pode fazer isso, nem entrar com bebidas, nem entrar com comida, porque é um negócio do restaurante. Entendi. E em show, como funciona isso? Porque às vezes tem show que barra, né? Tem que ser tudo lacrado, não sei o que. Você vendem cerveja, eu posso entrar com cerveja? Show é similar, só que tem uma característica de segurança. Então, normalmente a polícia vai proibir lata, garrafa, Sim. só pode entrar com coisas de plástico. Não, posso levar uma cerveja no plástico. Pode levar Só uma pra encher cerveja. o saco. Pode levar uma cerveja Maurício, no isso é uma plástico. aspa muito forte. Isso aqui é corte. Isso daqui é um corte. Estamos dentro de um corte, senhoras e senhores. Se você quiser ir num show, ó, quem tá falando é o Doutor Francisco. Se você quer ir num show Lollapalooza e levar uma garrafa de plástico com cerveja, porque vem de lá, você pode, né, doutor? Assim, Você com a sua cabeça, doutor. Então, é que algumas coisas a polícia acaba proibindo. Uma garrafa fechada ela acaba proibindo porque pode virar uma arma. Mas é uma garrafa... Então, a garrafa aberta, normalmente, ela deixa você entrar. Então, se você está entrando com água, tem que estar aberta, porque se você tiver fechada, se torna um objeto que você pode jogar em alguém. Se eu perder a comanda do restaurante... A responsabilidade pelo controle dos seus gastos não é do consumidor, é do estabelecimento. Toma. Que aspas altas, hein? Quer dizer, se eu for lá no grau e perdi a comanda... Eles têm que saber quanto você gastou e aí fazer o cálculo por eles lá e não podem te cobrar uma multa, não pode fazer nada. Eles também podem fazer você ficar esperando 3 horas lá, né? Também tem isso. Por quê? Não, eles também não podem fazer você ficar Cárcere esperando privado, muito. babaca. Babaca. Eles têm que Júlia. resolver de uma fome. maneira simples. Eles têm que
Ah, eu perdi a comanda. Ah, você vai ter que pagar a multa. Não. A única coisa que você pode ser obrigado a pagar é o custo daquele negocinho lá. Sim. Se o lugar não Mas eles podem alegar que foi R$600. Se o lugar... Não, eles têm que comprovar o custo com nota fiscal, inclusive. Então, galera, vamos levar todo mundo à comanda aí. É claro que você vai ter uma encheçãozinha de saco, vai demorar um pouquinho, mas também não pode demorar 3 horas. Puta, mas você tá me falando de uma coisa que me ferra muito, que é o ticket do estacionamento. É a mesma coisa. Meu Jesus, o ticket do estacionamento é feito pra perder. Eles fizeram pra perder. Só que assim, várias vezes eu perco muito o ticket do estacionamento. E muitas vezes quando eu quero pegar meu carro, o cara fala assim, cadê o documento do carro? Eu falo, o documento do carro tá dentro do carro. Como é que funciona essa situação? Porque eu posso também roubar o carro, é muito fácil. Não, você tem que comprovar que aquele carro é seu. Tá, mas com o documento... Mas o documento tá dentro do carro. Você vai lá e pega o documento. Mas como é que eu vou pegar se o cara... Se Você perdeu o ticket, não a chave. Mas se esse cara falar que esse carro... Não, mas a chave tá com o cara. Ah, você tá falando no estacionamento que você deixa a chave. É. Então você fala pra ele, vai lá. Polêmico que eu tô Você tá falando, falando, não é simples. vai lá e pega a chave. Vai lá e pega o documento dentro do carro. Mas pra eu posso entrar comprovar. num carro, se eu quiser sentir um cheiro de um BMW, eu posso falar, falar, esse carro é meu, Você cheiro. vai entrar e vai ver que não é seu. Aí você não vai poder Mas sair. eu posso abrir o porta-luva e roubar coisas. Que isso? Aí, Aí já é é respo- outra coisa. Aí né? é responsabilidade dos caras. Mas em tese eles teriam que colocar alguém junto com você pra ir até o carro, pegar o documento e comprovar que o carro é seu. É responsabilidade, porque sempre tem um... Às vezes eu fico vendo, assim, uns estabelecimentos que eles põem umas placas do tipo, não é nossa responsabilidade, babá. Onde isso fica na coisa do tipo, eu decido e a lei, na verdade, fala, queridão, é sua responsabilidade. Se você pagou pelo estacionamento, é responsabilidade deles integral do seu carro. As coisas que estão lá dentro, se ele for arranhado, se alguém bater Essa nele. placa não funciona Essa pra placa não serve pra nada, inclusive ela não pode existir. Se o estabelecimento tem essa placa, tá errado, você pode denunciar no PROCON. Pô, O PROCON vai multar o esse cara é um estabelecimento. perigo, velho. É. Você é chatão, doutor? Você é chatão, hein? Na verdade, era isso que eu fazia antes de fazer vídeo pela internet. Eu era advogado da empresa e eu ia nas lojas e ver o que estava errado pra gente não tomar multa do PROCON. Esse era o meu trabalho. Ah, entendi. Você era o cliente chato pra ser chato, pra você não ter problemas. Na verdade, eu nem falava nada. Eu entrava na loja, sabe? Vai lá para Araraquara, na loja de Araraquara e vê. Aí eu ia até a loja de Araraquara, checava tudo que tinha de errado lá, apontava tudo e mandava pra frente. Aí a loja ia lá e arrumava tudo para evitar a multa do PROCON. Mas quando você agora é uma pessoa, digamos, conhecida. Você vai em restaurante, você vai em bar, você faz suas coisas da vida. Quando você vê um erro, você fica na sua? Não faço nada. Nada. Mas Se o erro acontecer comigo Sei. e Puta, for que me chato. prejudicar, Tô morrendo e de for dor. me prejudicar, eu chego na pessoa e falo, isso, vamos resolver de uma maneira simples. Mas tem advogado, não precisa falar nomes, obviamente. Tem. Tem advogado? Tem Que vai pra arrumar problema? Tem advogado que só vai pra arrumar problema. Ou então que instrui as pessoas que ele conhece pra arrumar problema e depois processar o lugar. Tipo, me explica. Se o cara vai num bar, aí ele vê que o garçom tá vestido de uma forma errada, então ele chega no garçom e fala, o cara tá te botando essa roupa de palhaço, você não pode usar essa roupa de palhaço. Não pode fazer isso. Inclusive o Código de Ética da OAB proíbe O quê? você chegar e aliciar uma pessoa pra que você contrate ela. Então eu chegar nele e falar, tá vendo o que o Maurício te faz? Tá tudo errado. Vamos processar isso é ele. errado Eu também. não posso fazer isso, porque o Código de Ética da OAB, que é uma lei, proíbe a gente de aliciar clientes. Ele que tem que vir me procurar, entendeu? Doutor. Ele que tem que falar assim, ó, o Maurício tá Maravilhoso. fazendo um monte de merda comigo. Então eu, como advogado, eu crio uma conta anônima e falo, por que você não vai conversar com o advogado maluco? Acho que está errado. Entendi, tô dando um jeito aqui brasileiro. Eu vi que tava tendo uma polêmica esses dias. Twitter. Desculpa. Puta. 1 milhão de pessoas. Tô fudido. Mas o Twitter tava naquela polêmica assim, falando assim, que é um absurdo, por exemplo, estabelecimentos. Não vou falar um nome, mas sei lá, que o cara tem que ajoelhar pra falar. Sabe aquelas coisas assim do tipo, o cara. Porque isso daí é escravidão. O que a lei diz sobre Não, isso? escravidão não é. Né? Mas assim, o que ele tá fazendo tá além do que ele deveria ser pago para fazer. Ele não pode ajoelhar. Se ele quiser ajoelhar para atender melhor o cliente dele, ok. Agora, isso ser uma instrução da empresa, tá errado, né? Tanto que a empresa, nesse caso específico, a empresa falou que não faz mais isso, ou que nunca fez isso. Então, é aquela coisa, é bom deixar claro, que assim, não é porque você é dono de uma empresa, você tem um método, que você tem que aplicar o seu método, que o método ele tem que estar dentro da lei. Porque senão é muito fácil, eu vou botar algemado os meus garçons. É a forma de servir, eles servem algemado. Sabe, tipo esses restaurantes temáticos, né? Não pode. O restaurante temático, assim, se o cara estiver sendo ridicularizado, não.
Agora o cara tá vestido de pirata num restaurante que tem essa temática, não tem problema nenhum. Agora, se ele tiver vestido de pirata e aí ele tem que ser obrigado a pular numa perna só pra fingir que não tem outra perna, aí já são outras coisas. Seria maravilhoso. É bom, esse restaurante é bom. Eu iria. Eu pagaria. Eu pagaria a indenização do cara. 10%. Vale, eu vou pagar porque eu quero ver um garçom pulando de... Porra, maravilha. Que restaurante Servido maravilhoso. igual a perna só. Restaurante. Não, e servir, tem que servir. Se cair, ele perde a gorjeta. Aí ele Porra! vai 10%. Dono de restaurante, por favor, faça Por isso. favor, dono do restaurante, deixa aqui o... Porque a legislação trabalhista ela existe para proteger o funcionário. E não é porque o dono quer fazer alguma coisa. Não, eu quero que você trabalhe 17 horas, 18 horas por dia. Não, Eu você acho não que, pode. acho que o Elon Musk, se tivesse um restaurante, iria fazer isso. É que as leis americanas elas são bem diferentes, né? Não tem uma proteção ao trabalhador nesse sentido. Então, se o cara isso. trabalhar 18, 19, 20 horas por dia lá nos Estados Unidos... É, aquela coisa, né? Se você muda para os Estados Unidos, você vai ter que ler um outro livro e entender tudo diferente Não, do que cada aqui. país tem uma legislação diferente. Entendi. E os Estados Unidos se baseiam num outro tipo de direito. Sim. O nosso direito aqui é baseado parecido com o que é na Itália, parecido com o que é em Portugal. Os Estados Unidos é parecido com o que é na Alemanha, são coisas diferentes. Lá é muito mais pelos costumes do que propriamente pela lei. Tá, a gente tava falando de internet aqui, eu falei do Twitter. Cara, o Twitter meio que parece uma terra sem lei. O que é crime que a gente não faz ideia que tá acontecendo lá? Por exemplo, que eu falei aqui com ele, eu falei, idiota, brincando e tal. No Twitter, que é a terra onde todo mundo se xinga, só tem hate, nesse momento agora estão me xingando. Eu posso processar uma pessoa que me chamou de idiota, de burro? Não é que não é terra sem lei. Tudo que é crime na vida física é crime na vida virtual. Então, se você for xingado de burro, de idiota, ou qualquer coisa do gênero, você pode sim processar criminalmente essas pessoas que estão xingando. E qual que é a diferença de injúria para difamação? Essa dúvida que todo mundo tem. Calúnia é você imputar. Calúnia, injúria e difamação, né? Calúnia é você imputar um crime para alguém. Então, se você falar para ele que ele é ladrão, por exemplo. Injúria é você injuriar alguém, você falar, seu idiota. E difamação é você falar que ele é corno, por exemplo. É você difamar o nome dele. Mas e se ele é? Se ele é, cabe exceção da verdade. Mas só vai caber exceção da verdade na calúnia. Nos outros não importa se ele é ou não. Mas vamos lá. Cheguei pra uma mulher e falei, você é gorda. E ela é gorda. Se ela se sentir ofendida, ela pode te processar. Mentira. Não é verdade. Mas Você falar peraí. que eu sou gordo. Não é. Você tá ótimo. Se você falar que eu sou gordo, eu não vou me sentir ofendido. Então você é gordo. Porque eu sou. Mas só que tem gente que pode se sentir ofendido e pode sim processar. Peraí, mas a pessoa é gorda. O médico vai falar, você é... Não, o médico não vai falar que você é gordo. O médico vai falar que você tá com IMC alto, algo do gênero. O termo gordo não pode Não, mais. o termo gordo é meio ofensivo, né? Meio eu não ligo, mas tem um monte de gente que vai ligar. Mas gordo não... Desculpa, falando assim, se você é muito baixinho, pode ser também? Ou só Você o chamar o gordo? cara de anão, por Não, exemplo, anão não. Mas eu chamar o cara, você é narigudo. também. E pode ser. O Mas cara que- se onde- sentindo ofendido, ele pode. Então, mas onde que tá o que é ofensa e o que não? Por exemplo, gordo pode ser considerado ofensa. Você é muito pequenininho, é ofensa. Você tá entendendo? Pode ser a maneira com que você fala, mas Certo. tudo isso é comprovação judicial. Se o cara se sentir ofendido e levar isso pra frente, você vai responder a um processo criminal e você pode ser absolvido. Fala, não, a pessoa é gorda, dá pra ver que ela é gorda. Aí o juiz vai fazer esse juízo de valor. Só que o juiz pode entender, não, você não poderia chamá-la de gorda. Porque não cabe exceção da verdade nesses crimes de injúria e difamação. Só cabe exceção da verdade na calúnia. Então, se você falar que ele é ladrão, eu não sou ladrão, mas você comprova com uma sentença que ele é ladrão, porque ele já roubou alguém, aí não, ele é ladrão, tá aqui. Aí cabe exceção da verdade, você pode chamar ele de ladrão. E uma garota de programa, se chamar ela de puta? Aí vai também se ela se sentir ofendida, né? Mas se ela é garota de programa, aqui também tem as palavras ofensivas, né? Entendi. É pela palavra ser ofensiva. Pelo jeito que você Sua fala. garota de programa. Isso não é uma ofensa porque é a profissão Se dela. ela for mesmo, né? Sua profissional do sexo. Teria que ser assim, então. Entendi. Mas assim, vamos lá. A gente tá falando de uma coisa que é o Brasil. O Brasil tem muita gente. E o Brasil tem muita lei. E aí a gente tá falando assim, o quanto é um inferno a vida de vocês, ou dos juízes e tal, de receber tanto processo por besteirinhas, assim. Não, isso pro advogado, Não, uma delícia. quanto mais processo, melhor. Agora pro juiz, pro Ministério Público, Como é que aí funciona é pro pior, Ministério aí é Público? ruim, né? Porque assim, se todo mundo ver esse vídeo aqui e resolver processar o outro
porque foi chamado de filho da puta no trânsito, ou foi chamado de babaca na internet... A bem da verdade, se você for uma pessoa famosa, provavelmente o seu caso vai pra frente. Agora, se for uma coisa no trânsito ali e o cara for, o caso não vai pra frente. Entendi. Porque não faz. Porque você vai mover a máquina por conta de um negócio tão idiota Entendi. como Se esse. eu no Twitter responder alguém e falar você é um bosta, ele pode E me essa processar. pessoa pegar lá, printar você e Mas ele me chamou de bosta antes. Aí ele também tá cometendo crime. Então né? pode Você me chamar poderia aí, os então. dois fazer a mesma Eu só vou coisa. chamar quando me chamar. Aí os dois poderiam processar os dois. A ideia que eu tenho é criar um Only Hater. Only hater. É só pra... Você paga pra me xingar. Ah, isso é bom. Porra, bom pra caralho. Eu ganho dinheiro com isso. É um canal direto ao cara. Eu odeio aquele cara, eu quero atingir ele, vou pagar. Mas pra que ele vai pagar se ele pode te xingar no Twitter? Porque ele vai ser processado no Twitter. Então você tem que começar a processar todo mundo. Aí você criar esse Caralho, eu vou problema. fazer isso. E aí você criar a solução que é o Only Hater. Pessoal do Twitter, eu vou criar um Only Hater aí em breve. É só vocês me xingarem e eu vou processar cada um. Quer me xingar sem processo? Only Haters, no caso. Eu vi uma polêmica esse dia no Twitter, que foi maravilhosa. A menina, a mulher, teve um filho. Nisso ela não sabia quem era o pai, não tinha pai, enfim. E chamou o primo para assumir. E o primo, de bom grado, assumiu a paternidade do filho. Como você faz isso, Índio? Nisso, a pessoa que falou assim, eu tenho direito à pensão do cara? O cara é pai. Legalmente o cara é pai. Não importa que ele não é pai. Ele vai ter que comprovar judicialmente que ele não é pai e que ele não tem afeição nenhuma com a criança. Essas leis tá foda, hein, Então doutor? um conceito... Tá foda essas leis. Um conselho que eu dou... Não, mas o cara foi lá e assumiu o filho que não é O dele. conselho que eu dou, não assuma paternidade. Que pra não ele. é sua. Fuja. Conselho que eu dou, Não, come não. e vai embora. Não. O doutor falou isso, hein? É o que o doutor falou. Pode pegar o corte O aí. que eu falei o foi doutor tá foda. O que eu falei foi o seguinte: se você não é o pai da criança, não vá assumir uma criança que não é Sim, sua. sim. Que foi o que aconteceu. Muito bom, então o doutor falou. Eu tô puto. Come e vaza. Doutor aí, ó. Não, se você Tô fez o fudido, filho- calúnia pra Se caralho. você fez o filho, assuma. Tem duas coisas que estão bombando no meu TikTok. O senhor e o pessoal dando porrada nos caras do delivery. É verdade. Tá bombando. Que é o quê? Vou explicar. Que é o cara sobe até o apartamento pra entregar comida, espera o cliente descer. O que a lei diz? A lei ela não tem algo falando exatamente sobre isso. Só que é um pacto entre as partes, né? Então, os aplicativos, os maiores aí, e a gente sabe quais são, né? São 3 aí. Esses aplicativos, eles têm nas diretrizes que o cara não pode subir. Então, a partir do momento que você compra nesses aplicativos com essa diretriz, você está aceitando a diretriz de que ele não pode subir. Então você tem que Então descer. você tem que descer lá e pegar o produto e tal. Se o cara subir no teu apartamento, bem. Agora você obrigá-lo a subir, você não Eu pode. vou resolver de uma forma lacradora. Bicho, o cara já tá trampando pra caralho, tá cansado, porra, na moto, ganha pouco, desce, porra, né? É. Porra. Mas no Rio Eu é vou mais- também vou resolver de uma outra forma. Você vai deixar um cara que você nem sabe quem é entrar na tua É casa, verdade. subir no teu apartamento e poder fazer o que ele É quiser? verdade. Faz sentido. É mais segurança também. Fala aí. Não, que no Rio é mais comum essa prática. Aqui em São Paulo não tem Que tanto de subir? isso. É. É, que Aqui São não Paulo tem tanto. muito, não. É porque no Rio a pessoa gosta de subir no apartamento das pessoas e tirar tudo. Bom, isso daqui é mais um processo. Por exemplo, essa piada que eu fiz, eu falei assim, os carioca rouba. Eu posso ser processado pelos cariocas? Como é que funciona isso? É um estereótipo, né? Vai falar que é xenofobia ou algo do gênero. Dona Lourdes se sentiu ofendida com essa minha piada. Se ela for carioca, tal, até daria pra ela fazer, mas dificilmente aconteceria alguma coisa, porque você tá xingando um conjunto de pessoas. Mas vamos lá, gordo é foda. Fiz essa piada. Sei lá, não Francisco, não vai, você vai ficar bravo. Mas o Ramires tá ofendido com essa piada que eu fiz. Ele me processa? Ele até pode, mas ele não vai conseguir. Não vai ganhar? Não. E como é que funciona esses processos que eu vejo que o Ministério Público está acusando o humorista XPTO e tal? É, porque tem um cometimento de um crime, e aí, por exemplo, xenofobia, racismo. Se você fala alguma coisa racista, por exemplo, mesmo que você esteja englobando várias pessoas, o Ministério Público provavelmente vai atuar. Ah, entendi. Mas é uma decisão Do Ministério Público. do Ministério Público. A escola tem muitas crianças que estão no celular. A professora pode tirar o celular da mão dessa criança? Agora vai ter vários haters aqui, porque esse tipo de vídeo, e eu defendo o posicionamento que o professor não pode fazer isso, porque isso não é uma atribuição do professor.
Ele está expropriando um bem que não é dele. Ele está pegando algo que não é dele. Ele está tomando algo que não é dele. Ele não pode fazer isso. Só o Estado, dependendo do devido processo legal, pode tomar um bem do cidadão. A criança pode processar o professor? Pode processar o professor, Puta a escola. cagada agora, hein? Fala aí, galera. Cheguei só na que bolha esse aí. tipo de vídeo, quando eu fiz, por exemplo, vários professores ficaram me xingando lá. Porque... Xingando do iPhone que pegou do aluno. Aqui, ó. Por a conta, arroba Joãozinho. Peguei o 12, ó, foda. Porque existe um problema aí, né, de conceito. Eles reclamam tanto do autoritarismo dos políticos, mas quando tem um pequeno poder, agem da mesma maneira autoritária. Não estou falando que são todos, Não entendi. são boa parte. Mas o boa que fazer parte numa faz situação dessa? Tá lá o aluno filmando. As punições têm que ser pedagógicas. Ele tem que ir para a diretoria, ele tem que ser chamado a atenção, tem que chamar os pais. Agora, essa punição de tomar o celular dele, tomar o bem dele, não é justa e não é cabível. Assim como, por Até exemplo... porque se quebrar, a responsabilidade é de quem tomou o celular. Assim como, por exemplo, vou numa balada, vou deixar meu celular... eu não sou obrigado a deixar o celular em nenhum lugar, né? Não. Porque tem essa coisa, né? Deixa o celular aqui antes de entrar. Isso é Não tem mentira. obrigação nenhuma de deixar o seu celular ou qualquer outro objeto para você entrar em algum lugar. A não ser que você esteja falando de uma arma de fogo, por exemplo, aí são questões de segurança, ele pode proibir tua entrada. Acho que é você bom, está né? portando uma arma de fogo. Mas agora, Maurício, uma polêmica que vai gerar corte, cara. tá A abordagem policial. Até onde vai? Eles podem entrar na minha casa, eles podem pegar meu celular para olhar a conversa do WhatsApp, olhar a galeria. Até onde o policial pode ir? Bom, entrar na tua casa ele não pode, a não ser que você autorize ou ele tenha um mandado judicial. Se ele tiver um mandado judicial ou você autorizar, ele pode entrar na tua casa. Agora, se ele chega lá de manhã e fala, eu vi que roubaram aí e trouxeram as coisas para tua casa. Você não vai entrar se você não tiver um mandato. Eu preciso fazer ou essa se pergunta. tiver um flagrante acontecendo, ou se ele tiver que salvar a vida de alguém Claro. entrando na tua Mas casa. eu quero fazer uma pergunta que é assim, o que é um mandato por isso? Nunca vi. Eu tô com um mandato. O que é um documento? É um documento que o juiz pede pro oficial de justiça cumprir. Pra eu ter que ler isso daqui, esse documento, falar o juiz. Mano, os caras falsificar isso pra entrar na tua casa. Aí tá falsificando o documento e tá errado também. É outro errado. crime que tá acontecendo. Mas é um documento que o juiz pede falando, olha, tem que entrar na casa do fulano, verificar isso. E aí, de posse do mandado, normalmente quando você tem o mandado do oficial de justiça, vai junto Tá. para poder cumprir esse mandato, para poder verificar o que está sendo pedido lá. Tá, e essas outras questões que ele falou, desculpa te interromper, que essa coisa do pegar o celular... Você não tem obrigação nenhuma de dar o seu celular, desbloquear o seu celular. A única coisa que ele pode fazer é verificar se o seu celular é produto de um roubo. Então, ele verificar o e-mail do celular lá, ele pode. Agora, ele vê suas conversas, ele vê... Você não tem obrigação nenhuma de desbloquear o seu celular para um policial ou para qualquer autoridade, a não ser que o juiz tenha determinado em mandado judicial, entregue para você, ou no momento para você entregar o seu celular para uma perícia. Agora, na rua, parou você, eu quero ver o seu celular aí, quero ver o que você tem aí. Você não tem obrigação nenhuma de desbloquear. Só que eu tô falando aqui no campo das ideias, né? Sim. Se você, dependendo de onde você estiver, entrega. 5 horas da manhã, se você não entregar o seu celular... Mas, por exemplo, chega lá o policial, quero ver seu celular, eu dou meu celular, ele encontra um crime lá. Ele pode Se você deu o celular desbloqueado para ele porque você quis, mesmo ele me ele intimidando? vai ter a prova lá. Aí isso daí de... ele me intimidou, ele pegou e ele mesmo desbloqueou. Isso tudo vai ser prova. E aí essa prova é ilícita. Uhum. Se ele ficar comprovado que você não queria deixar o policial entrar na tua casa, não queria desbloquear o celular e ele forçou isso a acontecer, aí essa prova passa a ser ilícita, essa prova não tem validade nenhuma. O problema é comprovar isso judicialmente. Sim. Grande mito que tem. Eu tô sem CNH, tô dirigindo. Um carro vem, bate no meu carro. Eu tenho que arcar com todo o trâmite porque eu tô sem CNH? Não, isso é um erro bastante comum até. Se você tá sem CNH, não importa qual é o motivo, ou ela tá vencida, ou você não tem ela mesma, e alguém bate em você e ele causou o acidente, essa pessoa é responsável pelo acidente. Não importa que você não tenha CNH. Tá. Muita gente confunde, eu não tenho CNH, eu sou responsável pelo acidente. Não. Quem é responsável pelo acidente é quem causou o acidente. Quer dizer, segue na mesma. Se o cara causou um acidente, ele tem que reparar, ele tem a obrigação de reparar tudo. E é óbvio, né, que se você for pego pela polícia, aí você tem as atribuições de estar dirigindo sem carteira. Então, se o cara bate no teu carro, ele tem a responsabilidade de arcar
com os custos do reparo e tal, só que ele também pode chamar a polícia se você ter um problema porque você estava dirigindo sem carteira. Mas a responsabilidade pelo acidente é dele e ele tem a obrigação de arcar com tudo. Eu gravar uma conversa, isso é crime? Depende de como você estiver gravando essa conversa. Tô gravando uma conversa, a gente foi almoçar, nós três aqui, eu, Elcio e o Índio. Você participa da conversa, você pode gravá-la. Mesmo sem consentimento dele? Mesmo sem consentimento dele. E filmagem? Filmagem é a mesma coisa, se for utilizada como prova. Não. Você não pode utilizar na internet aí, que aí você não pode. Ah, entendi. Eu posso gravar pra ficar ouvindo à noite pra... Eu gosto da sua voz. Pra decorar as vozes e tal. Posso? Pode. Agora, o que você não pode fazer é fazer uma filmagem sem autorização de ninguém e colocar na internet ou ridicularizar essas pessoas. Isso você pode usar, por exemplo, seu chefe vai te chamar pra conversar alguma coisa. Você pode gravar. E se eventualmente tiver algum abuso, você pode utilizar aquilo como prova na justiça. Entendi. Agora, você gravar deliberadamente, sem ninguém saber, e colocar na internet pra ridicularizar alguém ou pra mostrar alguma coisa pra alguém, não. Isso você pode ser utilizado na justiça. Entendi. Uma questão que é o negócio do assédio, você já vai ganhar uma puta grana. Eu posso gravar, eu como funcionário, sei lá, meu chefe me xingando... Pode. Pra colher provas. Pode. Tudo você pode gravar. E você não precisa nem falar pra ninguém que você tá gravando. Você sabe que ele é um cara que ele é teu chefe, você sabe que ele te xinga toda vez que ele te chama pra uma reunião. Você leva lá o celular gravando e grava a reunião e depois você tem uma prova de que o seu chefe te xinga quando te chama pra reunião e é assédio moral. Mas sim, você pode gravar e uma conversa, por exemplo, no WhatsApp. Se você está participando dessa conversa, ela pode ser usada como prova na justiça também. Se você não está participando dessa conversa, aí já não. Agora, se você é um dos participantes do grupo, se você está conversando com alguém no WhatsApp, tudo isso você pode utilizar como prova na justiça. Só que esse tipo de prova, por ser facilmente forjada, né? Fácil fazer uma conversa no WhatsApp ali e tal. Aí, se você tem um instrumento que chama ata notarial, que é lá no cartório, o oficial do cartório vai descrever tudo e vai falar que aquilo é verdade. Aí torna uma prova mais forte. O que é assédio moral? Porque muita gente está na dúvida, porque tem muita gente que está trabalhando e fala, o cara tá me assediando, isso aqui, isso aqui lá. O que é de fato o assédio moral? É uma linha um pouco tênue entre uma ordem que você recebe... E uma brincadeira? Não é nem uma brincadeira, mas quando essa ordem ela extrapola ali o limite. Então, você fala, Maurício, você é meu funcionário. Maurício, pega não sei o que e leva não sei aonde. Aí você não faz. Aí vem aqui, seu imbecil, você não pegou o negócio e levou não sei aonde. Aí já extrapolou a ordem da ordem e virou um assédio. É o como você fala, é a maneira que você fala e as palavras que você utiliza e o quão você ridiculariza o funcionário perante os outros funcionários. Então, entendi. É uma coisa baseada em ofensa, seria isso? É baseada em ofensa, baseada na maneira de tratar o funcionário. Às vezes você nem ofende. Mas às vezes é toda, tipo, com ironia, com um monte de coisa, você começa a fazer o cara ser ridicularizado perante os outros funcionários. Puta, eu faço isso? Olha, você acha bom esse vídeo nem ir pro ar, cara. Senão vai dar ruim pra você. É mesmo, é? É. Caralho. E quando o funcionário também sacaneia o chefe? Bom, aí... É o quê? Eu posso processar ele por assédio moral? Não, assédio moral é só quando você tem Puta, que cuzão. a hierarquia, Então né? você provoca o chefe. Quando você... E seu time aí tá uma merda. O dia que é o meu... E seu time que é uma merda? Assédio moral? Pode? Não. Aí o seu time que é uma merda é uma brincadeira até... Mas eu fiquei ofendido, ele pode se ofender. Não, mas explica isso. Porque às vezes tem um funcionário que tem liberdade. Aí tá filmando. É isso. É uma merda a minha vida. Tá lá. Ele é meu funcionário. Aí ele fica lá, ei, gordão, ei, meu merda. Me sacaneando. Aí um dia eu chego pra ele e falo, ei, ô, pouco... E aí? Então, se você consegue comprovar que o ambiente é esse, o ambiente que você trabalha é uma coisa de brincadeira entre todo mundo, não importa a hierarquia, ok. Se você não conseguir comprovar, Mas isso vai como ter que um eu problema. comprovo? Com testemunha, com gravação, mas basicamente testemunha, né? As outras pessoas que não estão participando da ação que ele está movendo contra você. Não entendi. Doutor, acho que não tem muita... Alguém tem uma dúvida aí, quer aproveitar? Que é legal que as dúvidas geralmente é da pessoa. Se eu matar uma pessoa e o sangue não ficar no carro, ele, caralho, claramente o cara matou Muito essa pessoa. Perto de um Corsa vermelha. Se eu matar uma pessoa num Corsa verde, né? Essa pessoa era minha ex. Não, doutor, eu queria muito te agradecer. Eu queria convidar todo mundo a entrar no TikTok. Porque as pessoas falam assim, é muito engraçado, né? TikTok é chato, TikTok é infantil. Não. TikTok é você. O TikTok é o seu algoritmo. Então, se você tá vendo muita dança, talvez você goste de dança.
Eu, particularmente, eu gosto de alguns assuntos como que o doutor aborda. Várias vezes ele aparece lá e a gente queria muito te chamar por conta disso. Eu acho seu trabalho muito legal, você faz de uma forma irreverente, você faz uma sacada de sketch para o tema ficar mais leve. Convido, então, todos a assistirem. Tá aqui na descrição do vídeo as informações do Dr. Francisco. E também aqui embaixo tá o meu cupomzinho ali da Insider para vocês curtirem. Tem alguma dúvida? Manda aqui, engaje. Fala algum crime que você cometeu. Talvez seja interessante a gente ver quem é criminoso, né? Melhor não? Não, melhor não falar que cometeu um crime. Porque dá ruim, né? Você tá Mas se você confessando. botar asterisco ironia depois, comente o seu crime e fale que é uma ironia, porque a gente vai avaliar os melhores e mandar pro doutor Francisco, que vai ganhar um dinheiro em cima do seu caso. Tá certo? Deixa o like, cara, é muito importante mesmo para esse vídeo rodar, ou compartilhe esse vídeo para quem precisa entender, provavelmente a sua mãe, que não faz ideia das leis que ela mesma critica. Tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau, valeu.